Olá, meu nome é João Pedro e eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de fim de curso, que envolve a comparação de métodos tradicionais de correção de erro e os métodos de machine learning. Então, a gente sabe que os meios de comunicação eles são muito ruidosos, cada um com o seu grau de ruído, de acordo com o meio de comunicação, e isso pode produzir numa imagem, por exemplo, um pixel destoando, diferente ali do que deveria ser, ou um ruído sonoro no áudio, numa música, dependendo do que você estiver utilizando. E para mitigar isso, a gente tem métodos de correção, que são algoritmos que corrigem os erros até certo grau, de acordo com a eficiência e a capacidade do método que você está usando. Então, a gente tem métodos que têm eficiência maior e métodos com eficiência menor, cada um com o seu trade-off ali entre eficiência e tempo, enfim. E a gente tem como exemplo, nesse trabalho, os códigos de Hamming, que são uma família de códigos de correção de erro, que utilizam bits de paridade para fazer a correção do erro, eles asseguram a integridade do sinal. Então, a gente tem aqui nesse diagrama um exemplo do código de Hamming 7x4. Então, a gente tem 4 bits de dado, D1, D2, D3 e D4, para 3 bits de paridade. Então, por isso que a gente tem 7x4. Então, a gente tem aqui que o bit de paridade 1, ele meio que assegura os bits de dado 1, 2 e 4. Já o bit de paridade 2 tem sobre a responsabilidade, digamos assim, o bit de dados 1, 3 e 4. Então, se, por exemplo, o bit de dado 1, que poderia ser, por exemplo, um 1, vira um 0, a gente vai ter que o bit de paridade 1 e paridade 2 indica a mudança nesse bit específico. Então, com isso, ele consegue fazer a correção do erro. Porém, se a gente tem mudança de 2 bits de dado, a gente já não consegue, nesse caso do Hamming 7x4, fazer a correção. Então, a gente precisa de métodos mais eficientes, métodos mais robustos, se a gente quiser corrigir mais erros nesses casos. E a gente tem também machine learning, redes neurais, que as redes neurais podem ser criadas e treinadas, cada arquitetura com o seu propósito diferente. Então, de acordo com a sua aplicação, com o que você vai fazer, você tem que escolher ali a arquitetura apropriada para a aplicação. Como exemplo, para esse trabalho, a gente tem o autoencoder e o MLP, que é uma Multi-Layer Perceptron. O autoencoder é uma arquitetura bem simples, ela é dividida entre a codificação e a decodificação. Ela é bem eficiente para realizar compactação e recuperação do sinal de entrada, que é justamente a proposta desse trabalho. E a gente tem também o MLP, que é uma arquitetura mais simples, mais generalista, que dado um sinal de entrada ali, ela produz a sua saída. E a proposta desse trabalho é justamente fazer a comparação de 4 métodos diferentes de correção de erro. O método de codificação tradicional, nesse caso a gente escolheu o Hamming 7x4. A gente poderia escolher, por exemplo, o 15x11, que aumenta ali a eficiência e a robustez do sinal já. E a gente tem também, na nossa análise, a rede MLP e 2 autoencoders diferentes, um com 4 bits de entrada e outro com 11 bits de entrada. E espera-se que o autoencoder de 4 bits tenha um desempenho um pouquinho inferior ao de 11 bits, porque quando você aumenta o campo que você envia de dados, você aumenta de 4 para 11 bits, a rede tem um pouquinho mais de campo ali para conseguir fazer a correção. Então, espera-se que o de 11 tenha um desempenho um pouco superior ao de 4. Então, a gente tem aqui como metodologia um primeiro diagrama que representa a codificação por Hamming, e nela a gente tem um bloco de dados que é passado para a codificação, que produz, obviamente, um bloco codificado. E a gente tem aqui esse bloco sendo passado por um canal ruidoso e, obviamente, produz um bloco ruidoso. Então, é o mesmo bloco codificado, só que com alguns bits flipados ali diferentes. E com esse bloco ruidoso, a gente já joga na decodificação de Hamming, que vai tentar recuperar o sinal original, o bloco original, e fazer a correção dos erros. Já aqui, a gente tem a rede MLP, que é bem simples, a gente pode ver, dado um bloco de dados, um bloco de sinal, a gente passa por um canal ruidoso, não é feita nenhuma codificação nesse caso, a gente já joga direto para o canal ruidoso, que vai, obviamente, produzir um bloco ruidoso, e esse bloco ruidoso vai ser fornecido à rede MLP, a rede neural MLP, que vai tentar recuperar o bloco original. E por fim, a gente tem aqui o autoencoder, que dá para ver que ele é bem similar ao código de Hamming, justamente por ter uma codificação, uma decodificação ali nos seus procedimentos. Então, é basicamente a mesma coisa. O bloco de sinal vai ser jogado a parte codificadora da rede, que vai produzir um bloco codificado, que vai ser passado para um canal ruidoso e vai produzir um bloco ruidoso. Dado esse bloco ruidoso, a gente vai jogar agora na parte no decodificador da rede, que vai tentar recuperar o sinal. Então, dado esse background,
a gente tem esses resultados aqui. Então, a gente tem duas métricas que têm que ser explicadas primeiro para a gente conseguir entender esse plot. Primeiro de todas é o BR, que vai estar no eixo Y, que está em log, vale notar que está em log, do nosso plot. O BR é o Bit Error Rate, que nada mais é do que a razão entre o número de bits diferentes, ou seja, o número de bits que estão errados, o ruído do sinal produzido, pelo total de bits da amostra. Então, o máximo que você pode ter nesse valor é 1 e o mínimo é 0, certo? Se o valor for 1, significa que todos os bits estão errados, e se o valor for 0, significa que a codificação e decodificação foram perfeitas. Que não vai acontecer no nosso caso aqui, que a gente pode ver, ele sempre vai ficar entre 0 e 1 ali. Já o SNR, ele é a razão entre a potência do sinal que você enviou pela potência do ruído. Então, quanto mais você sobe o SNR, significa que o sinal, a recuperação do sinal está mais eficiente. Conforme você desce, significa que a potência do ruído está maior do que a potência do sinal, está se tornando cada vez maior. Então, aqui no plot, a gente tem o BR e o EBN0, que é uma normalização do SNR, então a gente pode observar aqui como se fosse o SNR mesmo, a gente pode interpretar. O eixo YBR está em log e o SNR no eixo X está em decibéis. Então, a gente pode fazer a seguinte interpretação. Quanto mais para baixo a curva tiver, significa que a eficiência é maior. Justamente porque, conforme a gente abaixa o eixo Y, o BR diminui, ou seja, a taxa de erro diminui também no sinal que foi recuperado. Então, a gente consegue já observar aqui que essa curva vermelha é bem superior à curva laranja. Então, a gente vai, dado essa interpretação, tentar analisar os resultados. Então, a gente consegue ver aqui que estão os 4 plots de métodos que a gente vai utilizar e a curva tradicional, que é a BPSK, que é a curva tradicional, perdão, a curva teórica desses métodos. Então, se essa curva, a gente utiliza essa curva para analisar a eficiência dos métodos. Se as curvas que você testou está acima, como tem mais ninguém nessa chamada? Curva do código de Hamming. Então, ela apresenta uma eficiência ali intermediária. A gente consegue ver que para valores de ruído mais alto, ou seja, para SNRs mais baixos, o código de Hamming não é tão eficiente nesse caso. Já quando você diminui o ruído, ele consegue recuperar o sinal de forma um pouquinho mais eficiente. Já a rede MLP apresenta um desempenho não tão satisfatório, então a curva está lá em cima, significa que ela não consegue recuperar tanto o sinal. E agora, se a gente observar os autoencoders, a gente já tem uma eficiência bem mais alta, ou seja, o autoencoder de 4 e 11 bits tem um desempenho superior aos outros métodos. E como a gente esperava, o autoencoder de 11 bits é superior ao autoencoder de 4 bits, justamente porque você aumenta o campo que a rede tem para trabalhar. Então, concluindo, os métodos tradicionais eles apresentam um resultado satisfatório. Já a rede MLP não tem um desempenho tão eficiente, já que ela não tem uma arquitetura apropriada para o que a gente está fazendo, e os autoencoders, como a gente esperava, têm um desempenho bem superior aos outros métodos que a gente está avaliando. Então, do trabalho é isso. Agradeço a atenção de todos.